O milionário se emociona ao ouvir a mendiga negra pedir para pagar os ovos depois. A cidade pulsava com sua dualidade. Prédios de vidro espelhado ao lado de ruas repletas de pessoas sem teto. Lucas, um milionário arrogante, atravessava a Avenida Central em seu luxuoso carro. Ele não notava mais as vidas que se desenrolavam em torno dele. O mundo era apenas um borrão de luz e dinheiro. Mas tudo mudou quando seus olhos se fixaram em uma cena inusitada. Uma mulher negra, em pé na calçada, segurando uma pequena cesta. Ela tinha o rosto marcado pelo sol e seus cabelos desgrenhados balançavam ao vento. O que mais chamou sua atenção foi o brilho triste em seus olhos. Por favor, senhor, eu só preciso de um pouco de ajuda para comprar alguns ovos. Minha filha precisa comer, implorou Stella, a mendiga. Cada palavra dela transbordava desespero. O jeito como ela se curvava, quase como se estivesse reverenciando a sua presença, fez o coração de Lucas disparar de uma forma que ele não sentia há anos. Aquelas palavras ecoaram na mente do milionário, o levando de volta à sua infância, quando ele também sabia o que era não ter comida. Ele se lembrou das noites frias no orfanato, da dor da solidão. O nó na garganta apertou. Ele hesitou. Essa não era sua realidade. Como ele poderia ser envolvido? Mas ao olhar para Stella, uma onda de empatia o atravessou. Ele se aproximou. Mãe, você pode me ajudar? Repetiu a mulher, com lágrimas escorrendo pelo rosto. Naquela fração de segundo, a cidade, suas luzes brilhantes e suas promessas vazias, desmoronou. Lucas praticamente se lançou ao chão, se viu surpreso pelo que estava prestes a fazer. Quantos ovos você precisa? Perguntou, a voz trêmula. Ao ouvir a resposta, sua mente mergulhou em confusão. Como poderia oferecer ajuda a alguém tão distante de sua vida, ao mesmo tempo que o passado o assombrava? Foi então que Stella revelou um detalhe assombroso. O pai de sua filha havia sido o sócio de Lucas, um homem que tinha desaparecido após uma grande falência, levando a empresa à ruína e deixando uma onda de desgraça em seu rastro. A revelação cortou Lucas como uma lâmina afiada. A vergonha e a dor, enterradas há anos, voltaram à superfície. O que ele poderia fazer? Ajudar essa mulher significaria confrontar os fantasmas que o atormentavam e expulsá-los de sua vida. Ou manter a distância e continuar vivendo como se nada tivesse acontecido. Não sou responsável por ele, pensou. Mas as palavras de Stella, sua honestidade crua, começaram a tocar suas entranhas. Como ele poderia ignorá-la? A cidade em torno deles parecia encolher enquanto o choque da revelação crescia. Você não precisa olhar para o passado, senhor. Apenas olhe para o futuro de minha filha, ela disse. E Lucas se sentiu dividido. Conseguiria realmente ajudá-la? O que sua ajuda significava, a não ser um ato de compaixão? Ele estava a ponto de tomar uma decisão que poderia mudar suas vidas para sempre. No final daquele dia, enquanto se afastava de Stella, sentiu-se seguido por um olhar familiar. Voltou-se e viu uma figura do passado, alguém que nunca esperaria encontrar ali. O coração disparou. Isso era um sinal. A vida estava chamando Lucas para uma nova jornada. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você tá aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você tá assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Lucas estava paralisado. O olhar fixo na figura que surgira do seu passado. A mulher que antes parecia apenas uma mendiga se tornou um portal para memórias dolorosas. Era impossível ignorar a intensidade do momento. Ele forçou a mente a focar, mas o centro da sua experiência se fragmentava em 1000 pedaços. A figura que se aproximava era Diana, a ex-esposa do sócio que o abandonara, o mesmo homem que havia provocado sua queda. O frio na barriga e o ambiente em volta começaram a girar, como se a cidade tivesse desmoronando.
Ana parou diante dele, os olhos vermelhos de lágrimas e expressão de desespero. Lucas! Sua voz tremia. É você? Como você? As palavras estavam presas na garganta. A cidade pulsava, mas o ruído parecia distante. Ele apenas conseguia ouvir o tambor do seu próprio coração. Você não entende. Eu perdi tudo por causa do que ele fez, disse Ana, a voz ecoando raiva e dor. Ao lado dela, uma menina tímida segurava a mão da mãe, seus olhos grandes e curiosos. Lucas sentiu uma faca cravada em seu peito. Essa era a filha que ele nunca soubera que existia? A filha de um homem que destruíra sua vida. Stella, A voz de Lucas falhou enquanto olhava para a mendiga. A empatia que sentira se diluindo em uma maré de culpa. Ele não conseguia entender como tudo isso se conectava. Ana estava ali, destroçada, ao lado de Stella, que parecia cada vez mais confusa. Você ainda acha que pode escapar do passado? Os erros do meu marido se entrelaçam com você essa vida inteira. Ele destruiu nossa família. Ana exclamou, a raiva ardendo. O tom a fazia parecer mais uma mulher à beira de um colapso do que a ex-esposa dele. Mas, ao mesmo tempo, Lucas sentiu cada palavra como um murro na cara, cada crítica e dor atravessando-o. Eu não sabia que ela existia. Ele respondeu com fervor, na tentativa de justificar-se. A criança ao lado de Ana soltou um gemido tímido. Algo estalou no ar. Lucas estava preso entre duas mulheres que representavam a ruína de vidas que ele não conseguia afastar. Stella, ainda confusa, começou a entender o que estava acontecendo. Senhor, ela me ajuda a cuidar da minha filha, e se você a ajudar, talvez possamos. Foi interrompida pelo olhar penetrante de Ana, como um raio que ilumina o que estava escondido. Você acha que ele vai se importar com isso? Ele não quer saber de nós. Os olhares se encontraram outra vez. Lucas sentiu a pressão. Qualquer decisão agora não seria apenas sobre ajudar uma mendiga. Era sobre seu passado e tudo o que havia construído. E então, como um relâmpago em dia claro, uma explosão de sirenes cortou o ar. Policiais surgiram em alta velocidade. Era como se o tempo tivesse congelado. Ana olhou para trás, o pânico subindo. Temos que ir. Mas não era só um aviso. Em minutos, um dos policiais se aproximou, apontando para Lucas. Você? O que você está fazendo aqui? O choque tomou conta do rosto de Lucas. Ele não sabia que estava sendo seguido. Aquela corrida para ajudar Stella mudara tudo. Mas agora o cenário se transformava em uma cena de crime. A adrenalina disparou. O passado voltava para lhe assombrar de forma aterradora. O olhar de Ana era um misto de medo e raiva, e a menina parecia entender que o mundo dela estava desmoronando. O que Lucas precisava decidir agora não era mais apenas ajudá-las. Era uma questão de sobrevivência. Ele se virou para Stella, os olhos arregalados de desespero. O que você faria se tivesse no meu lugar? Mas antes que ela pudesse responder, um grito soou na multidão e tudo se encheu de confusão. Alguém puxou a arma. A vida, a sua vida, estava prestes a mudar novamente. E no meio do caos, ele percebeu. Aquela não era apenas uma segunda chance. Era um teste. E a verdadeira batalha estava apenas começando. Lucas estava paralisado, olhar fixo na figura que surgira do seu passado. A adrenalina corria em suas veias, e o som da sirene estava por toda parte. O pânico tomou conta de Ana, enquanto ela puxava a menina para mais perto, tentando protegê-la. O que era um momento de solidariedade, agora parecia uma armadilha mortal. Precisamos sair daqui, gritou Ana, com a voz trêmula, enquanto as pessoas ao redor não paravam de olhar, algumas filmando com os celulares. Lucas sentiu uma pressão esmagadora em seu peito. Ele se virou para Stella, mas as palavras pareciam presas na garganta. O que ele poderia fazer? Eu não posso ficar aqui, disse ele, a mente fervilhando enquanto as sirenes se aproximavam. O desespero na voz de Ana reverberava, e a imagem da menina o fazia pensar em sua própria infância. O peso do passado estava em cima dele como uma sombra. Então, o inesperado aconteceu. Um homem emergiu das sombras, com
um olhar frio e determinado. Ele não estava vestido como um policial, mas a maneira como se movia e a posição da mão em seu casaco sugeriam que não era alguém que deveriam subestimar. Ele se aproximou e a tensão pairou no ar. "Lucas!" gritou o homem, decretando silêncio ao redor. "Você é a última pessoa que eu esperava encontrar aqui." A voz era familiar, mas o reconhecimento deixou Lucas em choque. Era Marco, o ex-sócio de seu pai, um homem que havia fugido da cidade após escândalos financeiros. "Você não deveria estar aqui", Marco continuou, a expressão misturando raiva e talvez um pouco de preocupação. "O que você está fazendo aqui?" Lucas questionou, a confusão crescendo. Você não pode estar envolvido nisso." "Isso não é sobre mim", respondeu Marco, abrindo os braços um gesto de entrega. "É sobre você. Sobre como você tem lidado com nossas vidas depois do que aconteceu. Como você acha que esse ciclo vai acabar?" Ele olhou para Ana e Stella, como se estivesse avaliando a situação. "Você ainda acha que pode se isolar do passado? Então você sabe tudo?" Ana cortou, o desprezo evidente em suas palavras. "Você deveria se envergonhar de estar aqui, se aproveitando da dor dos outros." Os olhos de Marco brilharam. "Dor? Não me faça rir. Você nem sabe o que eu passei." Um silêncio se seguiu, quebrado apenas pelo som das sirenes mais próximas. A multidão começava a se agitar. Algumas pessoas gritando, outras se afastando. Stella estava lá, sem entender o drama. "O que está acontecendo? Quem é você?" Ela olhou para Lucas, esperando uma explicação. "Alguém que tem que ir embora agora", Lucas respondeu, começando a recuar. O foco parecia girar, não apenas em torno dele, mas também da mulher carregando seu passado, fazendo-o questionar quais segredos poderiam se revelar. Ele nunca poderia imaginar que o homem que havia causado tanto estrago em sua vida voltava para atormentar tudo de novo. "Você não pode fugir, Lucas. A verdade sempre vem à tona", Marco disse, e essas palavras ecoaram na mente dele como um sino alarmante. O olhar de Ana era de alguém que sabia de algo mais, algo que Lucas ignorava. O que ela esconderia? "Vamos, precisamos sair." Ana puxou a filha e deu um passo, mas Lucas começou a se mover na direção oposta. Ele estava em um beco sem saída. Então, nessa fração de segundo, um grito cortou o ar. "É ele!" Uma voz de alguma parte da multidão apontava. E antes que pudesse processar o que estava acontecendo, Lucas sentiu um toque em seu braço. Um policial se aproximou, seus olhos fixos, e tudo parecia ruir. "O que você está fazendo aqui?" O policial não parecia interessado em ouvir, apenas em prender. A confusão se transformou em caos. "Precisamos falar." Lucas tentou explicar, mas a gravidade da situação tinha tomado conta, como se tudo estivesse conspirando contra ele, o homem, que tinha sido apenas uma sombra em sua vida, agora se tornara a fonte de seu colapso. E nesse momento de desespero, uma nova verdade começava a emergir das brumas. O peso do passado nunca se foi. E o que era apenas um gesto de bondade estava se tornando um confronto entre os pecados de um homem e as vidas que ele havia destruído. "Eu só queria ajudar", Lucas murmurou, mas suas palavras foram levadas pelo vento. O futuro estava escuro diante dele. E novas revelações a aguardavam. Uma tempestade de segredos e arrependimentos estava prestes a eclodir, e eles estavam todos prestes a descobrir que a verdade poderia ser a maior traição de todas. Lucas estava paralisado, o olhar fixo na figura que surgira do seu passado. A adrenalina corria em suas veias, e o som das sirenes estava por toda parte. O pânico tomou conta de Ana, enquanto ela puxava a menina para mais perto, tentando protegê-la. O que era um momento de solidariedade agora parecia uma armadilha mortal. "Precisamos sair daqui!" gritou Ana, com a voz trêmula, enquanto as pessoas ao redor não paravam de olhar, algumas filmando com os celulares. Lucas sentiu uma pressão esmagadora em seu peito. Ele se virou para Stella, mas as palavras pareciam presas na garganta. O que ele poderia fazer? "Eu não posso ficar aqui", disse ele, a mente fervilhando enquanto as sirenes se aproximavam.
O desespero na voz de Ana reverberava, e a imagem da menina o fazia pensar em sua própria infância. O peso do passado estava em cima dele como uma sombra. Então, o inesperado aconteceu. Um homem emergiu das sombras com um olhar frio e determinado. Ele não estava vestido como um policial, mas a maneira como se movia e a posição da mão em seu casaco sugeriam que não era alguém que deveriam subestimar. Ele se aproximou e a tensão pairou no ar. "Lucas!" gritou o homem, decretando silêncio ao redor. "Você é a última pessoa que eu esperava encontrar aqui." A voz era familiar, mas o reconhecimento deixou Lucas em choque. Era Marco, o ex-sócio de seu pai, um homem que havia fugido da cidade após escândalos financeiros. "Você não deveria estar aqui," Marco continuou, a expressão misturando raiva e talvez um pouco de preocupação. "O que você está fazendo aqui?" Lucas questionou, a confusão crescendo. Você não pode estar envolvido nisso." "Isso não é sobre mim," respondeu Marco, abrindo os braços em um gesto de entrega. "É sobre você, sobre como você tem lidado com nossas vidas depois do que aconteceu. Como você acha que esse ciclo vai acabar?" Ele olhou para Ana e Stella, como se estivesse avaliando a situação. "Você ainda acha que pode se isolar do passado?" "Então você sabe tudo," Ana cortou, o desprezo evidente em suas palavras. "Você deveria se envergonhar de estar aqui, se aproveitando da dor dos outros." Os olhos de Marco brilharam. "Dor? Não me faça rir. Você nem sabe o que eu passei." Um silêncio se seguiu, quebrado apenas pelo som das sirenes mais próximas. A multidão começava a se agitar, algumas pessoas gritando, outras se afastando. Stella estava lá, sem entender o drama. "O que está acontecendo? Quem é você?" Ela olhou para Lucas, esperando uma explicação. "Alguém que tem que ir embora agora," Lucas respondeu, começando a recuar. O foco parecia girar, não apenas em torno dele, mas também da mulher carregando seu passado, fazendo-o questionar quais segredos poderiam se revelar. Ele nunca poderia imaginar que o homem que havia causado tanto estrago em sua vida voltava para atormentar tudo de novo. "Você não pode fugir, Lucas. A verdade sempre vem à tona," Marco disse, e essas palavras ecoaram na mente dele como um sino alarmante. O olhar de Ana era de alguém que sabia de algo mais, algo que Lucas ignorava. O que ela esconderia? "Vamos, precisamos sair." Ana puxou a filha e deu um passo, mas Lucas começou a se mover na direção oposta. Ele estava em um beco sem saída. Então, nessa fração de segundo, um grito cortou o ar. Uma nova voz ecoou entre a multidão. "Parem, não se movam." A voz era firme, carregada de autoridade. Lucas virou-se e viu um novo policial, seu olhar fixo e decidido. "Você está preso, Lucas. Estamos atrás de você já faz tempo." O mundo ao seu redor desmoronou. "O quê?" Ele mal acreditava no que ouvira. Aquela não era apenas uma segunda chance. Parecia uma armadilha, e tudo o que ele pensou que sabia sobre sua vida e suas ações se desfez em um segundo. O peso do passado desabou como uma avalanche. Ana e Stella olharam com expressões de choque e preocupação, mas logo o foco se voltou para Marco. "Você tramou isso. Você me entregou." Lucas gritou, a verdade perfurando seu coração. A traição do homem que uma vez considerou amigo, agora, era dolorosamente clara. Marco sorriu, mas havia uma tristeza nos seus olhos. "Você não entendeu, não é? Essa era a única maneira de você encarar o que fez." A confusão tomou conta do espírito de Lucas. "Mas eu não fiz nada. Eu só queria ajudar." Sua voz era um apelo, um pedido desesperado por compreensão. "Ouça, o que você não sabe, o que ninguém sabe." Marco hesitou, olhando em volta, como se o tempo estivesse correndo contra ele. "Há segredos que desafiam tudo o que você conhece sobre sua família. Isso vai mudar tudo." A multidão se aproximava, e as sirenes se intensificavam. O mundo de Lucas estava se despedaçando, e a verdade que ele estava prestes a ouvir poderia alterar não só o curso de sua vida, mas também dos outros envolvidos. Não havia como voltar atrás. Todos estavam prestes a descobrir que os laços do passado eram mais fortes e mais traiçoeiros do que podiam imaginar.
E Lucas, no centro de tudo, sentiu-se preso em um turbilhão de emoções. A única certeza era que sua vida nunca mais seria a mesma. Lucas estava paralisado, o olhar fixo na figura que surgira do seu passado. A adrenalina corria em suas veias e o som das sirenes estava por toda parte. O pânico tomou conta de Ana, enquanto ela puxava a menina para mais perto, tentando protegê-la. O que era um momento de solidariedade agora parecia uma armadilha mortal. "Precisamos sair daqui!" gritou Ana, com a voz trêmula, enquanto as pessoas ao redor não paravam de olhar, algumas filmando com os celulares. Lucas sentiu uma pressão esmagadora em seu peito. Ele se virou para Stella, mas as palavras pareciam presas na garganta. O que ele poderia fazer? "Eu não posso ficar aqui", disse ele, a mente fervilhando enquanto as sirenes se aproximavam. O desespero na voz de Ana reverberava, e a imagem da menina o fazia pensar em sua própria infância. O peso do passado estava sobre ele como uma sombra. Então surgiu um homem das sombras, com um olhar frio e determinado. Ele não estava vestido como um policial, mas a maneira como se movia e a posição da mão em seu casaco sugeriam que não era alguém que deveriam subestimar. Ele se aproximou e a tensão pairou no ar. "Lucas!" gritou o homem, decretando o silêncio ao redor. "Você é a última pessoa que esperava encontrar aqui." A voz era familiar, mas o reconhecimento deixou Lucas em choque. Era Marco, o ex-sócio de seu pai, um homem que havia fugido da cidade após escândalos financeiros. "Você não deveria estar aqui", Marco continuou, a expressão misturando raiva e talvez um pouco de preocupação. "O que você está fazendo aqui?" Lucas questionou, a confusão crescendo. Você não pode estar envolvido nisso." "Isso não é sobre mim", respondeu Marco, abrindo os braços em um gesto de entrega. "É sobre você, sobre como você tem lidado com nossas vidas depois do que aconteceu. Como você acha que esse ciclo vai acabar?" Ele olhou para Ana e Stella, como se estivesse avaliando a situação. "Você ainda acha que pode se isolar do passado?" "Então, você sabe tudo?" Ana cortou, o desprezo evidente em suas palavras. "Você deveria se envergonhar de estar aqui, se aproveitando da dor dos outros." Os olhos de Marco brilharam. "Dor? Não me faça rir. Você nem sabe o que eu passei." Um silêncio se seguiu, quebrado apenas pelo som das sirenes mais próximas. A multidão começava a se agitar, algumas pessoas gritando, outras se afastando. Stella estava lá, sem entender o drama. "O que está acontecendo? Quem é você?" Ela olhou para Lucas, esperando uma explicação. "Alguém que tem que ir embora agora", Lucas respondeu, começando a recuar. O foco parecia girar, não apenas em torno dele, mas também da mulher carregando seu passado, fazendo-o questionar quais segredos poderiam se revelar. Ele nunca poderia imaginar que o homem, que havia causado tanto estrago em sua vida, voltava para atormentar tudo de novo. "Você não pode fugir, Lucas. A verdade sempre vem à tona", Marco disse, e essas palavras ecoaram na mente dele como um sino alarmante. O olhar de Ana era de alguém que sabia de algo mais, algo que Lucas ignorava. O que ela esconderia? "Vamos, precisamos sair." Ana puxou a filha e deu um passo. Mas Lucas começou a se mover na direção oposta. Ele estava em um beco sem saída. Então, nesta fração de segundo, um grito cortou o ar. "Parem! Não se movam!" A voz era firme, carregada de autoridade. Lucas virou-se e viu um novo policial, seu olhar fixo e decidido. "Você está preso, Lucas. Estamos atrás de você já faz tempo." O mundo ao seu redor desmoronou. "O quê?" Ele mal acreditava no que ouvira. Aquela não era apenas uma segunda chance. Parecia uma armadilha. E tudo o que ele pensou que sabia sobre sua vida e suas ações se desfez em um segundo. O peso do passado desabou como uma avalanche. Ana e Stella olharam com expressões de choque e preocupação, mas logo o foco se voltou para Marco. "Você tramou isso! Você me entregou!" Lucas gritou. A traição do homem que uma vez considerou amigo agora era dolorosamente clara. Marco sorriu, mas havia uma tristeza nos seus olhos. "Você não entendeu, não é? Essa era a única maneira de você encarar o que fez."
A confusão tomou conta do espírito de Lucas. Mas eu não fiz nada, eu só queria ajudar. Sua voz era um apelo, um pedido desesperado por compreensão. Ouça, o que você não sabe, o que ninguém sabe. Marco hesitou, olhando em volta, como se o tempo estivesse correndo contra ele. Há segredos que desafiam tudo o que você conhece sobre sua família. Isso vai mudar tudo. A multidão se aproximava e as sirenes se intensificavam. O mundo de Lucas estava se despedaçando, e a verdade que ele estava prestes a ouvir poderia alterar não só o curso de sua vida, mas também dos outros envolvidos. Não havia como voltar atrás. Todos estavam prestes a descobrir que os laços do passado eram mais fortes e mais traiçoeiros do que podiam imaginar. E Lucas, no centro de tudo, sentiu-se preso em um turbilhão de emoções. Então, de repente, um tiro ecoou na calçada. O som cortou o ar, e tudo parou. As pessoas gritaram, algumas se jogaram ao chão. Lucas ficou paralisado, o olhar vidrado na direção de onde o som vinha. Uma mulher às suas costas tombou para a frente. Ninguém esperava por isso. A multidão começou a se afastar, e o caos se instaurou. "Não!" gritou Ana, puxando a menina para mais perto, mas Lucas já estava voltando. Ele se virou com o coração na boca. Havia sangue. "Quem atirou?" ele exclamou, mas a resposta estava perdida nas vozes confusas que preenchiam o ar. A mulher caída era uma estranha, mas a expressão de terror estampada em seu rosto era universal. No entanto, o que realmente o abalou foi o olhar de Marco, que agora estava em choque. "Isso não deveria ter acontecido", ele murmurou, e o pânico tomou conta de Lucas. As coisas mudaram. A verdade está vindo à tona. Marco gritou, seus olhos arregalados. O que ele sabia? Qual iria ser a consequência daquelas balas? Lucas vacilou. Não era apenas uma questão de culpa ou inocência. Agora tudo estava em jogo. E naquela fração de segundo, de um evento que nem imaginavam, suas vidas se entrelaçavam ainda mais, como se uma linha tênue os ligasse em um destino inescapável. Lucas estava paralisado, o olhar fixo na figura que surgira do seu passado. A adrenalina corria em suas veias, e o som das sirenes estava por toda parte. O pânico tomou conta de Ana, enquanto ela puxava a menina para mais perto, tentando protegê-la. O quê? Era um momento de solidariedade. Agora parecia uma armadilha mortal. "Precisamos sair daqui", gritou Ana, com a voz trêmula, enquanto as pessoas ao redor não paravam de olhar, algumas filmando com os celulares. Lucas sentiu uma pressão esmagadora em seu peito. Ele se virou para Estela, mas as palavras pareciam presas na garganta. O que ele poderia fazer? "Eu não posso ficar aqui", disse ele, a mente fervilhando enquanto as sirenes se aproximavam. O desespero na voz de Ana reverberava, e a imagem da menina o fazia pensar em sua própria infância. O peso do passado estava sobre ele como uma sombra. Então surgiu um homem das sombras, com um olhar frio e determinado. Ele não estava vestido como um policial, mas a maneira como se movia e a posição da mão em seu casaco sugeriam que não era alguém que deveriam subestimar. Ele se aproximou, e a tensão pairou no ar. "Lucas!" gritou o homem, decretando silêncio ao redor. "Você é a última pessoa que eu esperava encontrar aqui." A voz era familiar, mas o reconhecimento deixou Lucas em choque. Era Marco, o ex-sócio de seu pai, um homem que havia fugido da cidade após escândalos financeiros. "Você não deveria estar aqui", Marco continuou, a expressão misturando raiva e talvez um pouco de preocupação. "O que você está fazendo aqui?" Lucas questionou, a confusão crescendo. Você não pode estar envolvido nisso." "Isso não é sobre mim", respondeu Marco, abrindo os braços em um gesto de entrega. "É sobre você. Sobre como você tem lidado com nossas vidas depois do que aconteceu. Como você acha que esse ciclo vai acabar?" Ele olhou para Ana e Estela, como se estivesse avaliando a situação. "Você ainda acha que pode se isolar do passado? Então você sabe tudo." Ana cortou, o desprezo evidente em suas palavras. "Você deveria se envergonhar de estar aqui, se aproveitando da dor dos outros." Os olhos de Marco brilharam. "Dor? Não me faça rir."
Você nem sabe o que eu passei. Um silêncio se seguiu, quebrado apenas pelo som das sirenes mais próximas. A multidão começava a se agitar. Algumas pessoas gritando, outras se afastando. Stella estava lá, sem entender o drama. O que está acontecendo? Quem é você? Ela olhou para Lucas, esperando uma explicação. Alguém que tem que ir embora agora, Lucas respondeu, começando a recuar. O foco parecia girar, não apenas em torno dele, mas também da mulher carregando seu passado, fazendo-o questionar quais segredos poderiam se revelar. Ele nunca poderia imaginar que o homem que havia causado tanto estrago em sua vida voltava para atormentar tudo de novo. Você não pode fugir, Lucas. A verdade sempre vem à tona, Marco disse, e essas palavras ecoaram na mente dele como um sino alarmante. O olhar de Ana era de alguém que sabia de algo mais, algo que Lucas ignorava. O que ela esconderia? Vamos, precisamos sair. Ana puxou a filha e deu um passo, mas Lucas começou a se mover na direção oposta. Ele estava em um beco sem saída. Então, nessa fração de segundo, um grito cortou o ar. Parem! Não se movam! A voz era firme, carregada de autoridade. Lucas virou-se e viu um novo policial, seu olhar fixo e decidido. Você está preso, Lucas. Estamos atrás de você já faz tempo. O mundo ao seu redor desmoronou. O quê? Ele mal acreditava no que ouvira. Aquela não era apenas uma segunda chance. Parecia uma armadilha. E tudo o que ele pensou que sabia sobre sua vida e suas ações se desfez em um segundo. O peso do passado desabou como uma avalanche. Ana e Stella olharam com expressões de choque e preocupação, mas logo o foco se voltou para Marco. Você tramou isso! Você me entregou! Lucas gritou. A traição do homem que uma vez considerou amigo agora era dolorosamente clara. Marco sorriu, mas havia uma tristeza nos seus olhos. Você não. Entendeu, não é? Essa era a única maneira de você encarar o que fez. A confusão tomou conta do espírito de Lucas. Mas eu não fiz nada. Eu só queria ajudar. Sua voz era um apelo, um pedido desesperado por compreensão. Ouça o que você não sabe, o que ninguém sabe. Marco hesitou, olhando em volta, como se o tempo estivesse correndo contra ele. A mulher que foi ferida não é uma estranha. Ela é sua irmã. Essas palavras atingiram Lucas como um soco no estômago. Ele ficou paralisado. Irmã? Não, isso não podia ser verdade. Ele tinha certeza de que sua família não tinha mais segredos, mas a revelação de Marco parecia inegável. Ele fez uma rápida conexão. A mesma mãe que o abandonara no orfanato, a mesma mulher que fugira de um passado encoberto. Isso é impossível! Ele gritou, a mente em um turbilhão. Você está mentindo! Por que você acha que o passado não te larga? Porque uma parte de você quer se lembrar. A dor nunca foi só sua. Você estava certo ao olhar para Stella, ao querer ajudar. Mas a verdade é que está tudo entrelaçado. O que você faz afeta milhões. O que você não faz também. Ouvindo isso, um abalo percorreu Lucas. Ele olhou para Ana, que estava tão pálida quanto o papel, e para Stella, que temia. E então, o olhar das duas se cruzou, como uma ponte sobre um abismo. Você está dizendo que eu tenho uma irmã? A incredulidade permeava sua voz. E agora, você precisa decidir quem realmente são, Marco enfatizou. A urgência em seu tom. As sirenes soaram mais perto, e ao fundo, a multidão começava a se agitar. Algo naquele momento estava prestes a mudar tudo, e Lucas sente uma sensação de que a verdadeira batalha estava apenas começando. Mas uma coisa era clara. A verdade do passado estava prestes a destravar correntes invisíveis que ele não sabia que existiam. E o que fazer com essa informação? Como lidar com o que emergia sob a superfície? As respostas dançavam como sombras, sempre à distância. A pressão subia e o tempo estava se esgotando. Lucas estava paralisado, o olhar fixo na figura que surgira do seu passado. A adrenalina corria em suas veias e o som das sirenes estava por toda parte. O pânico tomou conta de Ana.
enquanto ela puxava a menina para mais perto, tentando protegê-la. O que era um momento de solidariedade agora parecia uma armadilha mortal. "Precisamos sair daqui", gritou Ana, com a voz trêmula, enquanto as pessoas ao redor não paravam de olhar, algumas filmando com os celulares. Lucas sentiu uma pressão esmagadora em seu peito. Ele se virou para Stella, mas as palavras pareciam presas na garganta. O que ele poderia fazer? "Eu não posso ficar aqui", disse ele, a mente fervilhando enquanto as sirenes se aproximavam. O desespero na voz de Ana reverberava, e a imagem da menina o fazia pensar em sua própria infância. O peso do passado estava sobre ele como uma sombra. Então surgiu um homem das sombras, com um olhar frio e determinado. Ele não estava vestido como um policial, mas a maneira como se movia e a posição da mão em seu casaco sugeriam que não era alguém que deveriam subestimar. Ele se aproximou e a tensão pairou no ar. "Lucas!" gritou o homem, decretando silêncio ao redor. "Você é a última pessoa que ele esperava encontrar aqui." A voz era familiar, mas o reconhecimento deixou Lucas em choque. Era Marco, o ex-sócio de seu pai, um homem que havia fugido da cidade após escândalos financeiros. "Você não deveria estar aqui", Marco continuou, a expressão misturando raiva e talvez um pouco de preocupação. "O que você está fazendo aqui?" Lucas questionou, a confusão crescendo. Você não pode estar envolvido nisso." "Isso não é sobre mim", respondeu Marco, abrindo os braços em um gesto de entrega. "É sobre você, sobre como você tem lidado com nossas vidas depois do que aconteceu. Como você acha que esse ciclo vai acabar?" Ele olhou para Ana e Stella como se estivesse avaliando a situação. "Você ainda acha que pode se isolar do passado? Então você sabe tudo." Ana cortou, o desprezo evidente em suas palavras. "Você deveria se envergonhar de estar aqui, se aproveitando da dor dos outros." Os olhos de Marco brilharam. "Dor? Não me faça rir. Você nem sabe o que eu passei." Um silêncio se seguiu, quebrado apenas pelo som das sirenes mais próximas. A multidão começava a se agitar, algumas pessoas gritando, outras se afastando. Stella estava lá, sem entender o drama. "O que está acontecendo? Quem é você?" Ela olhou para Lucas, esperando uma explicação. "Alguém que tem que ir embora agora", Lucas respondeu, começando a recuar. O foco parecia girar, não apenas em torno dele, mas também da mulher carregando seu passado, fazendo-o questionar quais segredos poderiam se revelar. Ele nunca poderia imaginar que o homem que havia causado tanto estrago em sua vida voltava para atormentar tudo de novo. "Você não pode fugir, Lucas. A verdade sempre vem à tona", Marco disse. E essas palavras ecoaram na mente dele como um sino alarmante. O olhar de Ana era de alguém que sabia de algo mais, algo que Lucas ignorava. O que ela esconderia? "Vamos, precisamos sair." Ana puxou a filha e deu um passo, mas Lucas começou a se mover na direção oposta. Ele estava em um beco sem saída. Então, nessa fração de segundo, um grito cortou o ar. "Parem! Não se movam!" A voz era firme, carregada de autoridade. Lucas virou-se e viu um novo policial, seu olhar fixo e decidido. "Você está preso, Lucas. Estamos atrás de você já faz tempo." O mundo ao seu redor desmoronou. "O quê?" Ele mal acreditava no que ouvira. Aquela não era apenas uma segunda chance, parecia uma armadilha. E tudo o que ele pensou que sabia sobre sua vida e suas ações se desfez em um segundo. O peso do passado desabou como uma avalanche. Ana e Stella olharam com expressões de choque e preocupação, mas logo o foco se voltou para Marco. "Você tramou isso! Você me entregou!" Lucas gritou. A traição do homem que uma vez considerou amigo agora era dolorosamente clara. Marco sorriu, mas havia uma tristeza nos seus olhos. "Você não entendeu, não é? Essa era a única maneira de você encarar o que fez." A confusão tomou conta do espírito de Lucas. "Mas eu não fiz nada, eu só queria ajudar." Sua voz era um apelo, um pedido desesperado por compreensão.
Ouça o que você não sabe, o que ninguém sabe. Marco hesitou, olhando em volta como se o tempo estivesse correndo contra ele. A mulher que foi ferida não é uma estranha, ela é sua irmã. Essas palavras atingiram Lucas como um soco no estômago. Ele ficou paralisado. Irmã? Não, isso não podia ser verdade. Tinha certeza de que sua família não tinha mais segredos, mas a revelação de Marco parecia inegável. Ele fez uma rápida conexão. A mesma mãe que o abandonara no orfanato, a mesma mulher que fugira de um passado encoberto. Isso é impossível! Ele gritou, a mente em um turbilhão. Você está mentindo! Por que você acha que o passado não te larga? Porque uma parte de você quer se lembrar. A dor nunca foi só sua. Você estava certo ao olhar para Estela, ao querer ajudar. Mas a verdade é que está tudo entrelaçado. O que você faz afeta milhões. O que você não faz, também. Ouvindo isso, um abalo percorreu Lucas. Ele olhou para Ana, que estava tão pálida quanto o papel, e para Estela, que tremia. E então, o olhar das duas se cruzou como uma ponte sobre um abismo. Você está dizendo que eu tenho uma irmã? A incredulidade permeava sua voz. E agora você precisa decidir quem realmente são. Marco enfatizou, a urgência em seu tom. As sirenes soaram mais perto, e ao fundo, a multidão começava a se agitar. Algo naquele momento estava prestes a mudar tudo, e Lucas sente uma sensação de que a verdadeira batalha estava apenas começando. Mas uma coisa era clara: a verdade do passado estava prestes a destravar correntes invisíveis que ele não sabia que existiam. E como lidar com essa nova informação? Como enfrentar o que emergia sob a superfície? As respostas dançavam como sombras, sempre à distância. E então, como se tivessem sido puxados por um fio invisível, a cena mudou abruptamente quando uma explosão irrompeu entre a multidão. O barulho foi ensurdecedor, e as pessoas começaram a gritar e correr em todas as direções, criando um pânico descontrolado. No céu, alguém gritou. Lucas olhou para cima e viu chamas dançando no ar. A fumaça escurecia o céu, e o caos se espalhava como um incêndio fora de controle. Quando começou a correr, puxando Ana e Stella, ele sentiu uma mão em seu ombro. Mãe! Uma voz conhecida. Uma garota com traços familiares e um olhar aterrorizado. Mãe! O que está acontecendo? Era Sara, a irmã que ele pensava que nunca conheceria. A filha de Marco, aquela que estava em perigo. O olhar de Sara encontrou o de Lucas, e por um momento o tempo parou. Preciso que você fique comigo, gritou ela. Mas o barulho ao redor era ensurdecedor. Eles disseram que você era perigoso. Aqui não é seguro. Lucas tentou puxar Sara para mais perto, mas a confusão os separou. O tumulto tomou conta, e as sirenes pareciam um lamento distante. O que estava acontecendo? Ele nunca imaginou que não só o passado o abateria, mas também seu futuro. A conexão mais poderosa estava se formando bem diante dele, enquanto o caos desmoronava tudo ao seu redor. E em meio a fumaça e gritos, a única certeza que restava era a incerteza do que estava por vir. A batalha estava apenas começando, e o que a verdade iria revelar poderia ser um banquete de desastres, ou a chance de uma nova vida. Lucas estava paralisado, o olhar fixo na figura que surgira do seu passado. A adrenalina corria em suas veias, e o som das sirenes estava por toda parte. O pânico tomou conta de Ana, enquanto ela puxava a menina para mais perto, tentando protegê-la. O que era um momento de solidariedade, agora parecia uma armadilha mortal. Precisamos sair daqui, gritou Ana, com a voz trêmula, enquanto as pessoas ao redor não paravam de olhar, algumas filmando com celulares. Lucas sentiu uma pressão esmagadora em seu peito. Ele se virou para Stella, mas as palavras pareciam presas na garganta. O que ele poderia fazer? Eu não posso ficar aqui, disse ele, a mente fervilhando enquanto as sirenes se aproximavam. O desespero na voz de Ana reverberava, e a imagem da menina o fazia pensar em sua própria infância. O peso do passado estava sobre ele como uma sombra. Então, surgiu um homem das sombras, com um olhar frio e determinado. Ele não estava vestido como um policial,
mas a maneira como se movia e a posição da mão em seu casaco sugeriam que não era alguém que deveriam subestimar. Ele se aproximou e a tensão pairou no ar. "Lucas!" gritou o homem, decretando silêncio ao redor. "Você é a última pessoa que eu esperava encontrar aqui." A voz era familiar, mas o reconhecimento deixou Lucas em choque. Era Marco, o ex-sócio de seu pai, um homem que havia fugido da cidade após escândalos financeiros. "Você não deveria estar aqui", Marco continuou, a expressão misturando raiva e talvez um pouco de preocupação. "O que você está fazendo aqui?" Lucas questionou, a confusão crescendo. Você não pode estar envolvido nisso." "Isso não. É sobre mim", respondeu Marco, abrindo os braços e um gesto de entrega. "É sobre você, sobre como você tem lidado com nossas vidas depois do que aconteceu. Como você acha que esse ciclo vai acabar?" Ele olhou para Ana e Stella, como se estivesse avaliando a situação. "Você ainda acha que pode se isolar do passado? Então você sabe tudo?" Ana cortou, o desprezo evidente em suas palavras. "Você deveria se envergonhar de estar aqui, se aproveitando da dor dos outros." Os olhos de Marco brilharam. "Dor? Não me faça rir. Você nem sabe o que eu passei." Um silêncio se seguiu, quebrado apenas pelo som das sirenes mais próximas. A multidão começava a se agitar, algumas pessoas gritando, outras se afastando. Stella estava lá, sem entender o drama. "O que está acontecendo? Quem é você?" Ela olhou para Lucas, esperando uma explicação. "Alguém que tem que ir embora agora", Lucas respondeu, começando a recuar. O foco parecia girar, não apenas em torno dele, mas também da mulher carregando seu passado, fazendo questionar quais segredos poderiam se revelar. "Você não pode fugir, Lucas. A verdade sempre vem à tona", Marco disse. E essas palavras ecoaram na mente dele como um sino alarmante. O olhar de Ana era de alguém que sabia de algo mais, algo que Lucas ignorava. O que ela esconderia? "Vamos, precisamos sair." Ana puxou a filha e deu um passo, mas Lucas começou a se mover na direção oposta. Ele estava em um beco sem saída. Então, nessa fração de segundo, um grito cortou o ar. "Parem! Não se movam!" A voz era firme, carregada de autoridade. Lucas virou-se e viu um novo policial, seu olhar fixo e decidido. "Você está preso, Lucas. Estamos atrás de você já faz tempo." O mundo ao seu redor desmoronou. O quê? Ele mal acreditava no que ouvira. Aquela não era apenas uma segunda chance, parecia uma armadilha. E tudo o que ele pensou, que sabia sobre sua vida e suas ações, se desfez em um segundo. O peso do passado desabou como uma avalanche. Ana e Stella olharam com expressões de choque e preocupação. Mas logo o foco se voltou para Marco. "Você tramou isso! Você me entregou!" Lucas gritou. A traição do homem que uma vez considerou amigo, agora era dolorosamente clara. Marco sorriu, mas havia uma tristeza nos seus olhos. "Você não entendeu, não é? Essa era a única maneira de você encarar o que fez." A confusão tomou conta do espírito de Lucas. "Mas eu não fiz nada. Eu só queria ajudar." Sua voz era um apelo, um pedido desesperado por compreensão. "Ouça, o que você não sabe, o que ninguém sabe." Marco hesitou, olhando em volta, como se o tempo estivesse correndo contra ele. "A mulher que foi ferida não é uma estranha. Ela é sua irmã." Essas palavras atingiram Lucas como um soco no estômago. Ele ficou paralisado. "Irmã? Não, isso não podia ser verdade." Ele tinha certeza de que sua família não tinha mais segredos, mas a revelação de Marco parecia inegável. Ele fez uma rápida conexão. A mesma mãe que o abandonara no orfanato. A mesma mulher que fugira de um passado encoberto. "Isso é impossível!" Ele gritou, a mente em um turbilhão. "Você está mentindo! Por que você acha que o passado não te larga? Porque uma parte de você quer se lembrar. A dor nunca foi só sua. Você estava certo ao olhar para Stella, ao querer ajudar. Mas a verdade é que tá tudo entrelaçado. O que você faz afeta milhões. O que você não faz também." Ouvindo isso, um abalo percorreu Lucas.
Ele olhou para Ana, que estava tão pálida quanto o papel, e para Estela, que tremia. E então, o olhar das duas se cruzou como uma ponte sobre um abismo. Você está dizendo que eu tenho uma irmã? A incredulidade permeava sua voz. Agora, você precisa decidir quem realmente são, Marco enfatizou, a urgência em seu tom. As sirenes soaram mais perto, e ao fundo a multidão começava a se agitar. Algo naquele momento estava prestes a mudar tudo, e Lucas sente uma sensação de que a verdadeira batalha estava apenas começando. Mas uma coisa era clara: a verdade do passado estava prestes a destravar correntes invisíveis que ele não sabia que existiam. De repente, uma nova explosão irrompeu entre a multidão. O barulho era ensurdecedor, e a fumaça subia como um fantasma no ar. Gritos ecoaram enquanto as pessoas começaram a correr em pânico, dispersando-se em direções diferentes. Lucas mal teve tempo de reagir antes de ser empurrado para o lado por um homem que corria. Ele olhou para trás e viu uma figura encapuzada misturada na multidão. "É a hora!" gritou uma voz rouca e o eco da frase ficou ressoando em sua mente. O pânico fez seu coração disparar. A figura desapareceu. Mas a sensação de que algo muito errado estava prestes a acontecer fez Lucas tremer. "Vamos!" ele gritou, puxando Ana e Estela para longe do tumulto. Mas o caos estava se espalhando. O homem encapuzado se aproximou, formando um caminho em direção a eles. Lucas sentiu frio na espinha. Não era apenas uma explosão. Havia algo mais profundo, um plano, algo que não poderia ser contido. "Estamos sendo cercados!" exclamou Estela, olhando ao redor, enquanto mais policiais chegavam, mas dessa vez acompanhados por homens com armas. O horror do que estava se desenrolando fez Lucas sentir-se perdido. Foi nesse momento que a figura encapuzada parou na frente deles, e aos poucos foi descendo o capuz, revelando uma expressão que pode ter vindo do passado, mas que agora se tornava o presente. Lucas olhou para a pessoa à sua frente e ficou sem palavras. Era sua mãe. O choque e a incredulidade tomaram conta dele. Você tá viva?" Sua voz falhou. As verdades se acumulavam rápido, enquanto ele tentava processar tudo. "Lucas, eu sou a razão pela qual você estava aqui. Tem muito que não sei, mas agora é hora de enfrentar isso de uma vez por todas," ela disse com uma voz tão familiar quanto aterrorizante. Diante dele, as peças do quebra-cabeça começavam a se encaixar, mas a verdade do que isso significava tinha o poder de desmoronar qualquer coisa que ele pensou que sabia sobre sua vida. Enquanto o caos aumentava ao seu redor, Lucas sabia que a verdadeira batalha ainda estava por vir, e o que ele estava prestes a descobrir mudaria tudo para sempre. Lucas estava paralisado, o olhar fixo na figura que surgira do seu passado. A adrenalina corria em suas veias, e o som das sirenes estava por toda parte. O pânico tomou conta de Ana, enquanto ela puxava a menina para mais perto, tentando protegê-la. O que era um momento de solidariedade, agora parecia uma armadilha mortal. "Precisamos sair daqui!" gritou Ana com a voz trêmula, enquanto as pessoas ao redor não paravam de olhar, algumas filmando com os celulares. Lucas sentiu uma pressão esmagadora em seu peito. Ele se virou para Estela, mas as palavras pareciam presas na garganta. O que ele poderia fazer? "Eu não posso ficar aqui", disse ele, a mente fervilhando enquanto as sirenes se aproximavam. O desespero na voz de Ana reverberava. E a imagem da menina o fazia pensar em sua própria infância. O peso do passado estava sobre ele como uma sombra. Então surgiu um homem das sombras, com um olhar frio e determinado. Ele não estava vestido como um policial, mas a maneira como se movia e a posição da mão em seu casaco sugeriam que não era alguém que deveriam subestimar. Ele se aproximou e a tensão pairou no ar. "Lucas!" gritou o homem, decretando o silêncio ao redor. "Você é a última pessoa que eu esperava encontrar." A ti, a voz era familiar, mas o reconhecimento deixou Lucas em choque. Era Marco, o ex-sócio de seu pai, um homem que havia fugido da cidade após escândalos financeiros. "Você não deveria estar aqui", Marco continuou, a expressão misturando raiva e talvez um pouco de preocupação.
O que você está fazendo aqui? Lucas questionou, a confusão crescendo. Você não pode estar envolvido nisso. Isso não é sobre mim, respondeu Marco, abrindo os braços em um gesto de entrega. É sobre você, sobre como você tem lidado com nossas vidas depois de que aconteceu. Como você acha que esse ciclo vai acabar? Ele olhou para Ana e Stella, como se estivesse avaliando a situação. Você ainda acha que pode se isolar do passado? Então você sabe tudo. Ana cortou, o desprezo evidente em suas palavras. Você deveria se envergonhar de estar aqui, se aproveitando da dor dos outros. Os olhos de Marco brilharam. Dor? Não me faça rir. Você nem sabe o que eu passei. Um silêncio se seguiu, quebrado apenas pelo som das sirenes mais próximas. A multidão começava a se agitar. Algumas pessoas gritando, outras se afastando. Stella estava lá, sem entender o drama. O que está acontecendo? Quem é você? Ela olhou para Lucas, esperando uma explicação. Alguém que tem que ir embora agora. Lucas respondeu, começando a recuar. O foco parecia girar, não apenas em torno dele, mas também da mulher carregando seu passado, fazendo-o questionar quais segredos poderiam se revelar. Você não pode fugir, Lucas. A verdade sempre veio à tona. Marco disse, e essas palavras ecoaram na mente dele como um sino alarmante. O olhar de Ana era de alguém que sabia de algo mais, algo que Lucas ignorava. O que ela esconderia? Vamos, precisamos sair. Ana puxou a filha e deu um passo, mas Lucas começou a se mover na direção oposta. Ele estava em um beco sem saída. Então, nessa fração de segundo, um grito cortou o ar. Parem, não se movam. A voz era firme, carregada de autoridade. Lucas virou-se e viu um novo policial, seu olhar fixo e decidido. Você está preso, Lucas. Estamos atrás de você já faz tempo. O mundo ao seu redor desmoronou. O quê? Ele mal acreditava no que ouvira. Aquela não era apenas uma segunda chance. Parecia uma armadilha. E tudo o que ele pensou que sabia sobre sua vida e suas ações se desfez em um segundo. O peso do passado desabou como uma avalanche. Ana e Stella olharam com expressões de choque e preocupação. Mas logo o foco se voltou para Marco. Você tramou isso! Você me entregou! Lucas gritou. A traição do homem que uma vez considerou amigo agora era dolorosamente clara. Marco sorriu, mas havia uma tristeza nos seus olhos. Você não entendeu, não é? Esta era a única maneira de você encarar o que fez. A confusão tomou conta do espírito de Lucas. Mas eu não fiz nada. Eu só queria ajudar. Sua voz era um apelo, um pedido desesperado por compreensão. Ouça, o que você não sabe e que ninguém sabe. Marco hesitou, olhando em volta, como se o tempo estivesse correndo contra ele. A mulher que foi ferida não é uma estranha. Ela é sua irmã. Essas palavras atingiram Lucas como um soco no estômago. Ele ficou paralisado. Irmã? Não, isso não podia ser verdade. Tinha certeza de que sua família não tinha mais segredos. Mas a revelação de Marco parecia inegável. Ele fez uma rápida conexão. A mesma mãe que o abandonara no orfanato, a mesma mulher que fugira de um passado encoberto. Isso é impossível, ele gritou, a mente em um turbilhão. Você está mentindo. Por que você acha que o passado não te larga? Porque uma parte de você quer se lembrar. A dor nunca foi só sua. Você estava certo ao olhar para Stella, ao querer ajudar. Mas a verdade é que tá tudo entrelaçado. O que você faz afeta milhões. O que você não faz, também. Ouvindo isso, um abalo percorreu Lucas. Ele olhou para Ana, que estava tão pálida quanto o papel, e para Stella, que tremia. E então, o olhar das duas se cruzou como uma ponte sobre um abismo. Você está dizendo que eu tenho uma irmã? A incredulidade permeava sua voz. E agora, você precisa decidir quem realmente são. Marco enfatizou a urgência em seu tom. As sirenes soaram mais perto, e ao fundo, a multidão começava a se agitar. Então, como se tudo estivesse colapsando, uma nova explosão irrompeu entre as pessoas.
O barulho foi ensurdecedor e os corpos se espalharam em pânico. Lucas viu Ana puxar a menina com força, protegendo-a, mas ele estava paralisado. O cheiro de fumaça e medo preenchia o ar. Todos gritaram, e a cena virou um caos. Ele queria gritar, correr, mas não conseguia. E então, em meio a isso, viu. A figura encapuzada estava mais próxima, seus olhos brilhando de uma forma que o deixava gelado. E quando o capuz finalmente caiu, Lucas ficou em choque. Era sua mãe, mas não apenas ela. Junto a ela, uma nova figura surgiu. Uma mulher mais jovem, com uma aparência que transmitia força, mas também uma tristeza profunda. Lucas, é hora de você saber a verdade, disse sua mãe, a voz firme apesar do caos. Estamos aqui porque você não é só nosso filho. Você é parte de algo muito maior, algo que não podemos explicar agora, mas que leva ao seu pai. Pátio acima, essa mulher virou-se, e Lucas a reconheceu. Era a memorável figura de sua infância, uma lembrança atormentadora. Sua mente girava, tentando conectar os pontos. A explosão, a revelação, tudo estava ligado de maneiras que ele não poderia imaginar. O que você quer dizer com isso? O que meu pai tem a ver com isso tudo? Ele perguntou, sua voz um sussurro sufocado de temor. Mas antes que sua mãe pudesse responder, a mulher mais jovem olhou nos olhos de Lucas, uma expressão de desespero. Eles virão atrás de você novamente. O que quer que esteja escondido não ficará na sombra por muito mais tempo. E assim, com essa revelação, a verdade começou a se desenrolar como um sonho distorcido. O pânico e a dor coletiva da multidão pareciam pequenas diante do que estava prestes a acontecer. E a linha entre passado e presente se desfazia em um turbilhão de revelações, enquanto Lucas se preparava para a luta que se aproximava. As respostas estariam disponíveis rapidamente, mas ele não tinha ideia de como isso mudaria suas vidas para sempre. O que acontecia em seguida? O passado não dizia respeito apenas a ele. Cada alma naquela praça estava conectada de alguma forma, e a tempestade que se aproximava não deixaria ninguém ileso. Lucas estava paralisado. A explosão ainda ecoava nos ouvidos. O cheiro de fumaça invadia suas narinas, sufocando. A figura encapuzada à sua frente trouxe lembranças que ele pensava ter esquecido. E sua mãe. Mas agora não era hora para dúvidas. Ele precisava agir. Para onde vamos? Ana gritou, puxando Stella para perto. O olhar dela era de pura determinação. Um misto de confiança e medo. O que era aquele cenário? Ele pensou rapidamente, os olhos se movendo entre a multidão em pânico e os policiais se aproximando. Precisamos sair dessa confusão. Um lugar seguro, disse sua mãe, com urgência nos olhos. É a única opção. Precisamos chegar à torre do antigo mercado. Mas por quê? Lucas questionou, a tensão aumentando. O passado queria tomá-lo de assalto de novo, mas ele não podia deixar isso acontecer. O que você sabe que não contou? Não é o momento para isso, Marco gritou, cortando a conversa. E diante da pressão, Lucas viu a expressão de sua mãe mudar. Algo entre orgulho e fragilidade. Era hora de decidir. Então que seja. Lucas se virou, chamando Ana e Stella para seguirem. Se estão conosco, então vamos, agora! A corrida começou. Eles se esquivaram entre os corpos, corações martelando. A fumaça tornava tudo um borrão, mas Lucas sentia o calor dos olhares fixados neles. A verdade, a conexão, tudo estava acontecendo em um só momento. Vamos! Ele puxou as duas pela mão, empurrando-se para a frente, enquanto o pânico se transformava na adrenalina de uma fuga. Conforme chegaram ao mercado, seu coração pulsava. A torre se erguia como uma sombra. Lucas sentiu uma mistura de esperança e medo diante da possível verdade que estava prestes a ser revelada. Ao entrar no edifício, a luz das janelas quebradas refletia a história que ali residia. E quando estavam seguros, com a porta fechada atrás deles, Lucas se virou. Agora por que estamos aqui? O que está acontecendo? Muitos segredos foram enterrados com nosso passado. Sua mãe começou, a voz dilacerada pelas emoções. Você precisa entender que essa vida não é só sua, e seus laços são mais fortes do que você imagina.
Os homens que vieram atrás de você, eles não são aleatórios. Eles querem acabar com o que você representa, com todas as suas conexões. Marco acrescentou, seu olhar fixo. Temos um inimigo comum, e seus laços com essa família são a chave. As palavras se tornaram um eco, reverberando. Lucas sentiu o peso da responsabilidade. Ser alguém significava mais do que ele havia imaginado. Era o momento para decidir. Sair daquela vida que construíra ou lutar por algo maior. Acredito que sempre quis fazer a coisa certa, mas não sabia como. Lucas murmurou, enquanto a tensão na sala aumentava. Ele olhou para Ana, que segurava Stella com força, e viu a confiança em seus olhos. A batalha estava longe de acabar. Estamos juntos nisso ou não? Vamos enfrentar isso juntos. A sala parecia respirar, e o passado deles se entrelaçou em uma dança de redenção. Isso nos une, disse Stella, a pequena voz incisiva quebrando o silêncio. Por mais que tenha medo, sabemos que podemos fazer isso. Ele olhou para cada um deles, a determinação flamejando em suas almas. Então vamos, e que a verdade prevaleça. Mas enquanto se preparavam para enfrentar o que quer que estivesse à frente, o som de passos se aproximava da porta de trás. O temor era palpável. E a verdadeira luta estava prestes a começar. Se inscreva imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Esse é o momento para demonstrar seu apoio. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e ajudar essa comunidade linda a crescer. Não espere nem mais um segundo para compartilhar esse vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. Apenas os verdadeiros fãs compreendem a importância de apoiar o canal com estas ações.